Claro, os marxistas vão falar que qualquer coisa que está conciliando as classes, então também é fascismo, né? É Só que isso se for mesmo. assim, É, social-democracia também é é fascismo, tudo. qualquer um É. que não seja marxista vai ser fascista. Claro, mas o marxismo, toda a teoria do marxismo é isso, né? É para chegar no fim das contas e qualquer coisa que não é o marxismo, ou é fascismo, ou é conciliação burguesa, ou é capitalismo, ou é reacionarismo, é impressionante, né? A teoria dos caras é um beco sem saída, porque ou você é marxista ou você é marxista, quer dizer, ou você é marxista ou você é qualquer outra coisa que está prejudicando o desenvolvimento, né, enfim, da sociedade, etc. E é engraçado isso hoje nos marxistas, porque os próprios bolcheviques não pensavam assim, né? Veja só, quando teve a Revolução de Fevereiro na Rússia, né? A Revolução de Fevereiro, depois o pessoal conhece a Revolução de Outubro, mas na verdade a Revolução de Outubro começa em fevereiro, depois tem a Guerra Civil, né? Que depois a tomada do poder ali, é uma coisa complicadíssima e tal. Mas o que o Lenin entendia, por exemplo? Ele dizia o seguinte: é, é, você tem que ter uma revolução burguesa primeiro para você poder ter o socialismo. Você tem que ter uma revolução burguesa. A Rússia não teve revolução burguesa. Então, o que tem que fazer? Tem que deixar os burgueses tomar o poder, instalar uma burocracia burguesa e tal, para daí fazer. Olha como era o pensamento dos caras. É um negócio muito, muito, muito interessante, muito diferente do que se entende hoje. Né? Uma etapa do processo revolucionário, né? Uma etapa do processo revolucionário. Então, eles não viam necessariamente os bolcheviques, nós falamos dos bolcheviques, né? Eles não viam esses grupos exatamente como grupos. Quer dizer, eram fases que eram. Tinha aquele etapismo marxista, depois os seus caras superaram, né, e tal. Mas o etapismo marxista era isso, quer dizer, os caras tinham que ter as etapas da revolução e os países tinham que seguir. Aliás, era uma grande crítica que faziam a Revolução Cubana, inclusive. Quando os caras fizeram a Revolução Cubana, os bolcheviques foram lá e os soviéticos disseram: mas peraí, não teve as etapas, cara, não tinha burguesia, não tinha nada, o que esses malucos tomaram o poder aí? Mas isso aí não é Revolução Socialista, pô, você não tem. Eles diziam, eles eram E, contra, os caras eram contra, e, os bolcheviques eram contra. Né? e é mais do que isso ainda, não era só a burguesia, né? Que isso aí muita gente fala, não, primeiro tem que desenvolver a burguesia nacional, e o socialismo vai ser o próximo estágio do capitalismo, né? Não é só isso. O nacionalismo também, toda aquela discussão do Lenin com os outros bolcheviques, o Lenin, no final das contas, ele chegou, e pouca gente sabe disso, ele chegou à conclusão de que tem que ter não necessariamente o nacionalismo é revolucionário, reacionário. Então, quer dizer, o nosso objetivo é o internacionalismo proletário, mas aquela lógica meio hegeliana, né? Para chegar lá, você vai ter uma fase intermediária, né? Então, você vai ter um nacionalismo que está a serviço da revolução. Então, isso foi uma política oficial na União Soviética que não é só de Stalin, vem de Lenin. E o nome dessa política ela é indigenização, né? Dependendo de como você traduzir. Era a Koreninácia, que a ideia era de que, tipo assim, se não tem uma elite nacional, então você tem que criar, nem que seja na marra, né? Na Então marra, foi. Então, por exemplo, na Ucrânia, os é isso caras não tinham mesmo. costume de escrever muito em ucraniano, usavam o russo como a língua culta, né? Vamos criar uma academia como é que fala? Academia de letras, né? Em De ucraniano, letras. vamos criar dicionário, uma comissão de burocrata para criar isso. Aí criava, só que quando os caras se empolgavam muito, né? Não, então vamos defender aqui o nacionalismo ucraniano. Eles iam lá e reprimiam. Não, aí também já está demais. Aí já exagerou.